César, eu vou repassar para você a pergunta que nós fizemos para a nossa audiência. Essas manifestações são legítimas? Olha, Paulo, na medida em que você expressa um descontentamento de forma a não questionar a legitimidade da democracia brasileira, sem dúvida elas são legítimas. A população brasileira deve ser livre para se manifestar, esteja à esquerda ou à direita no espectro político ideológico. Então, isso posto, se você dá um caráter golpista para essas manifestações, se você vai para a porta de quartel exigir uma quartelada, é óbvio que elas não são legítimas. E isso não é o César que está dizendo. Isso está preconizado na Carta Magna brasileira, no Código Penal. Existe uma série de determinações legislativas que te dizem que você não pode subverter a ordem republicana por uma série de razões que remetem à própria harmonia do funcionamento da sociedade. Agora, veja, o que me preocupa aí é que se a gente continua insistindo nessa direção, nesse tipo de coisa que está acontecendo, por exemplo, em Nova York, e se enquanto comunicador a gente endossa essa postura, a coisa pode evoluir para agressão física. Já está muito próximo disso. A gente pode verificar assassinatos, a gente pode verificar atentados e todo esse tipo de coisa que não é brincadeira. Então, quando isso acontecer, a coisa muda de figura imediatamente e ninguém vai querer se responsabilizar. Ninguém vai falar, realmente eu catalisei através dos meus processos de comunicação assassinatos e coisas que resultaram em perdas de vidas humanas. Então, acho que a gente tem que ter muita parcimônia nesse momento e reconhecer que a eleição acabou. As pessoas têm o direito de se manifestar, seguramente elas devem ter, isso deve estar constitucionalmente garantido. O que as pessoas não podem, efetivamente, é pedir a subversão da lógica republicana do jogo democrático brasileiro. E, se você me permite, eu vou ler uma pequena passagem aqui do general do Exército Otávio Santana do Rego Barros, que é ex-porta-voz, Paulo e amigas e amigos, do próprio Jair Bolsonaro. Ou seja, não é um esquerdista, não é alguém que apoia o campo progressista, é um cara do Exército, um general, que era porta-voz do próprio Bolsonaro. Ele fez um artigo no qual ele diz, abre aspas, vencidos foram às ruas protestar contra as urnas, contra tudo o que não se alinhasse às suas cartilhas. Não há justificativa para que alguns cidadãos se acreditem senhores exclusivos da verdade, esperando mudar no grito o curso da história. Então veja, isso é um general do Exército te dizendo que, ótimo, a eleição acabou, evidentemente as pessoas precisam ser livres para se manifestar, mas exigir quartelada, exigir golpe de Estado e exigir que o Lula não seja efetivamente empossado caracteriza um crime e isso não pode ser aceito. Serrão, uma aspas que me chamou a atenção hoje do Alexandre de Moraes foi de que a democracia no Brasil foi atacada, segundo ele. Você concorda? Saudações, meus amigos, meus amados haters. Hoje é dia do combate à diabetes. Uma doença que mata as pessoas de maneira invisível. Gera problemas cardiovasculares, é bastante afetada pela questão das emoções. Então, o brasileiro hoje deveria tomar muito cuidado com essa doença, porque o nosso clima político, o nosso clima nacional está muito propenso para um aumento de comorbidades. E quando você me pergunta sobre essa declaração do Alexandre de Moraes, a gente tem que fazer a pergunta: a culpa é de quem pela democracia estar sendo atacada no Brasil? O Supremo Tribunal Federal, os membros do Supremo, quando vão para o exterior ou estão aqui em qualquer lugar do Brasil, eles são atacados de maneira indevida. Isso não deveria acontecer, são membros do poder, mas por que eles são atacados? Será que eles fazem essa autocrítica para avaliar o que está acontecendo com eles de verdade? Por que tanta ira da população? Isso em Nova York foi assustador o que aconteceu. E o próprio Alexandre de Moraes reagiu muito mal. Teve uma hora lá que ele estava sendo filmado por uma menina, ele foi para cima da menina. O pai ameaçou fazer registro de ocorrência contra um ministro da Suprema Corte brasileira. Então isso é doideira pura. Agora, dentro dessa explicação, quem brilhou nesse primeiro dia aí do Brazilian Forum foi o ex-presidente Michel Temer. Ele, num discurso muito rápido na abertura do evento, ele pegou na veia. Primeiro, ele aproveitou o evento para dar aquela vingadinha básica em Luiz Inácio Lula da Silva, que o chamou de traidor no final da campanha eleitoral. E ele
lembrou que é Lula quem está fazendo um discurso um tanto quanto não pacificador num momento em que o Brasil precisa da pacificação. Isso em nome da Constituição. E ainda em nome da Constituição, Michel Temer lembrou o papel importante. O soberano verdadeiro desse país está lá na própria Constituição, chama-se povo. O povo é supremo. E Michel Temer chamou a atenção para esse detalhe. E quem que estava ali? Eram 6 ministros do Supremo, sendo que a Carmen Lúcia faltou, estava lá um outro que era um ex-ministro. Eles devem ter entendido, espero que tenham entendido, que Michel Temer criticou quem está ultrapassando os limites da Constituição. E naquela mesa tinha muita gente que, com suas decisões esquisitas, vamos dizer assim, estão ultrapassando os limites da Constituição e causando toda essa revolta que estamos tendo agora. Gosto de lembrar, nada dessa eleição o resultado dessa eleição não estaria sendo questionado se tivesse sido aprovado o voto impresso para a conferência 100% na própria sessão eleitoral. O Congresso foi medroso, covarde, canalha, não aprovou isso. E aí, junto com a pressão que recebeu da juristocracia, é a causa do caos que estamos vivendo agora. O povo que está protestando tem toda razão e legitimidade para protestar. Agora, quem reclama já perdeu. Esse é um ponto básico. Agora, a democracia brasileira, que é um processo em construção, precisa passar por esses momentos. Agora, ouçam melhor o discurso do Michel Temer, porque ele apontou o dado certo. É hora da pacificação, mas uma pacificação dentro da legalidade. Fora dela não dá, não. Constantino, um outro ponto importante de trazer aqui foi a fala do ministro Barroso dizendo que o Supremo Tribunal Federal não tem lado político. Como é que você vê isso? É uma piada boa. Ele é um bom humorista. Cuidado, turma do Hipócritas, né? Que está com uma concorrência de peso. Eu não concordo nem um pouco com a frase do Temer. Inclusive, esse chamado de que Lula deveria propor um diálogo e até a participação do Bolsonaro no novo governo. Veja, eu já disse aqui e vou repetir, Paulo, eu não quero paz acima de tudo na minha vida. A paz não está no topo das minhas hierarquias. É um valor muito caro a mim, eu dou muito valor, mas acima da paz, por exemplo, está a liberdade. E eu entendo, historicamente falando, que muitas vezes a liberdade teve que ser conquistada, né? Inclusive de forma muito difícil, com muita luta. O caso do país onde eu vivo é um exemplo bom, né? A Revolução Americana de Independência foi uma luta pela liberdade, pelo direito de representação. A turma marxista, a turma da esquerda prefere citar aquela Revolução Sangrenta Francesa, né? Que levou à guilhotina depois à ditadura napoleônica. Eu gosto da americana, mas o fato é que liberdade não é um presente, uma licença de togados ungidos. Eu quero mencionar que o Barroso, enquanto está falando essas baboseiras, quando ele não está falando isso, mentindo, ou achando que o Cesare Battisti, um assassino confesso, é um inocente, ou achando que o João de Deus é alguém com poderes transcendentes, ele está jantando com o Zanin, em Nova York, o advogado do Lula. E é cotado para ser indicado pelo Lula para o STF, quer dizer, virou escárnio. Isso é uma piada. Lula não é um presidente eleito legítimo. Todo o processo é ilegítimo, é irregular, é fruto de um malabarismo supremo. O povo não está aceitando isso. E com toda a razão, a legitimidade está em quem está protestando, não em quem está querendo paz ao custo de subjugar uma nação toda, rasgar a Constituição, atropelar o processo de transparência eleitoral e nomear quase o presidente da República, por meio desses que choram de emoção, como Gilmar Mendes, quando o Zanin se pronuncia, ou que vão jantar escondidinho ali com ele. Então chega de palhaçada. Veja, democracia está sendo atacada, e não é de hoje, não é por protestante que se exalta no xingamento, é pelo próprio Supremo. É pelo STF que a democracia está sendo atacada faz tempo, desde que começaram a rasgar a Constituição para preservar direitos políticos de Dilma, desde que começaram a abrir inquérito de ofício de fim de mundo e prender e censurar de forma irregular, desde que fizeram essa eleição mais manipulada da história, com censura, com proteção ao seu candidato e perseguição ao oponente, que a gente tem que ouvir a piada do humorista Barroso de que não tem lado. Outra coisa, né? O César até mencionou violência da retórica e as pessoas têm que se responsabilizar. É um chamado preocupante. Aqui nos Estados Unidos isso é sempre um motivo de debate, porque já teve simpatizantes do Bernie Sanders, por exemplo, que abriu fogo contra republicanos. E aí você vai culpar
a turma da Kamala Harris e do Biden. Então é difícil isso. Agora, já que é pra gente falar de retórica de violência e pedir cuidado, né? Eu quero lembrar que trataram por 4 anos o presidente como um fascista, um golpista e depois um genocida. Jogaram bola com a réplica da sua cabeça como se fosse a pelota. Teve artista que falou que queria esfregar o rosto dele no asfalto quente e teve ministro do Supremo, dizendo que ele é mais ou menos um nazista. Vazaram, pelo menos, essas conversas. E isso aí não incita também a revolta? Fora as manifestações, que aí sim são quase sempre violentas e agressivas, da esquerda, né? Black Bloc, Antifa, aqui nos Estados Unidos, Black Lives Matter. Isso é a turma que promove quebra-quebra. MST, né? Isso é a turma violenta. Esse povo, ele está de forma ordeira e pacífica, clamando por justiça e respeito à Constituição, e à transparência e à democracia, que vem sendo atacada, que vem sendo triturada por esses aí. Palhaços cá entre nós, né? Que tem que, depois de tudo, fazer discurso em Nova York de que está tudo uma maravilha. E as instituições brasileiras estão funcionando, que é uma beleza, né? Diz Rodrigo Pacheco e Barroso. Isso é uma piada de mau gosto, Paulo. As pessoas cansaram. As pessoas cansaram com razão. César, você não me parece muito satisfeito com essa fala do Constantino. Não, me preocupa. Eu acho que tem um quê de responsabilidade aí que fomenta efetivamente o estado de caos que a gente está vivendo. Me parece que você pode se articular dessa forma porque efetivamente você está em Miami. Se isso estourar, não é você que vai ter que lidar com as consequências do que isso vai produzir. Não, é porque eu tenho liberdade aqui para isso. Espera só um pouquinho, Rodrigo. Espera só um pouquinho. Veja, se você quer fomentar o caos no país, eu acho justo que você pegue um voo e venha para o Brasil. Porque fazer isso via televisão morando em Miami, eu acho que é no mínimo cínico demais. Esse é o seu argumento? A tua fala, espera um pouco, querido, a tua fala remete a uma expressão virulenta, você classifica ministros da Suprema Corte brasileira como humoristas, você incorre numa série de irresponsabilidades que caminham o país para um colapso. O que você vai ter, Rodrigo, em seguida, são assassinatos. Eu não sei se você entende o tamanho da responsabilidade daquilo que você está fomentando. As pessoas estão sendo acossadas. Elas estão sendo humilhadas, elas estão sendo acossadas e você está aplaudindo, você está se deleitando disso. O que vai acontecer em seguida, meu caro? O próximo passo são assassinatos, são atentados, são agressões virulentas que vão atentar contra a vida humana. Evidentemente não. É a tua fala que estimula esse procedimento. Onde? Meu caro, enquanto lógico que sim. Lamentavelmente você não entende isso. É a mesma coisa que pedir agressão física a eles? Deixa eu só concluir meu raciocínio. Então como é que você trata quem chamou Bolsonaro de genocida? Rodrigo, deixa eu concluir meu raciocínio, senão eu vou te interromper. Isso não vai dar nem debate, cara. Você vai ficar falando em cima de mim, eu vou ficar falando em cima de você. Eu vou passar a palavra. Vamos focar nos temas aqui. Deixa eu só arrematar, por favor, Matias. Vamos lá. Veja, me espanta essa postura do Constantino, porque onde ele estava quando o Bolsonaro pegou um tripé desse de câmera e empunhou como se fosse uma metralhadora e disse que ia fuzilar a petralhada, que são opositores políticos? Aonde o senhor que demanda tanta lisura e retidão dos líderes políticos estava quando o Bolsonaro se articulou dessa forma, dizendo que ia matar opositores políticos? Então é óbvio que o seu discurso é absurdamente irresponsável. É óbvio que ou você não entende bem o que você está fazendo aqui, ou você faz deliberadamente querendo botar fogo na República. E você pode fazer isso de uma forma de um ponto muito mais confortável, porque você fala de Miami. Então pegue um voo, venha para o Brasil, vai para a porta do quartel dormir em barraca e tomar chuva e utilizar banheiro químico, aí você pode falar com propriedade. Caso contrário, negativo. Constantino, por favor. O palhaço que arrumaram para o nosso programa acha que o argumento geográfico pesa. Você já vai por aí. Peraí. Agora deixa eu falar, rapaz. Não, mas você já está me chamando de palhaço. Peraí. Você é um imbecil. Você é um imbecil completo, Constantino. Por favor, vamos manter. Deixa eu continuar. Serrão, eu gostaria de fazer um pedido. Deixa eu continuar, por favor. Espera só um minuto, Constantino, que a sua imagem travou aqui, a sua conexão falhou e não é censura. Eu prometo para você que não é censura. Deixa eu continuar. Vamos lá. Eu só gostaria de fazer um pedido para vocês, em nome sempre do respeito à nossa audiência. Exatamente. Que a gente evite adjetivações aqui. Por favor, Constantino. Vamos lá. Quem está acossando, intimidando, censurando e prendendo de maneira arbitrária, coisa que não acontece numa república, é esse Supremo palhaço, sim, que trata o povo como palhaço e otário,
que o senhor aí, César, alguma coisa, defende como se fosse aí a grande instituição republicana acima de críticas no país, né? E o argumento geográfico é tão patético e tão fruto de incapacidade cognitiva e de debate, que eu vou te responder o seguinte: eu admiro quem está no Brasil, na rua, nesse momento, ao contrário dos almofadinhas que vêm dizer que há uma normalidade institucional nesse Supremo. Eu admiro o povo, talvez por isso eu sou, quando eu vou no Brasil, reconhecido e tão aplaudido nas ruas. Acho que não acontece o mesmo com o senhor César alguma coisa. Agora, vamos lá. Né? Em relação ao fato de eu estar aqui, eu te digo quando eu vim morar aqui. Foi quando a Dilma Rousseff foi reeleita num processo totalmente inadequado e suspeito também. E o PSDB, um partido de esquerda, tentou fazer auditoria, contratou uma firma e não conseguiu. Ali começaram a falar de transparência, de voto materializado, de tudo isso que teve projeto do Bolsonaro aprovado e depois vetado pela Dilma. Depois fizeram uma PEC e houve ingerência do ministro Barroso, o mesmo que chama Cesare Battisti de inocente, para tentar impedir a PEC de ir adiante. E ele se vangloriou disso. Isso não é república nem no Brasil, nem na China. Ou talvez na China, né, que chama-se república porque comunista sempre gostou de enganar. Então eu estou aqui desde 2015 para fugir do petismo, para fugir do arbítrio, para fugir de barbárie. Você vai ter que ficar aí mais 4 anos, Constantino. Você vai ter que ficar aí mais 4 anos. Renova o aluguel. Renova o aluguel da tua casa e fica aí mais 4 anos. Vamos lá, Constantino. Mas eu vou ficar aqui, só que eu vou ficar aqui... Ótimo. Eu vou ficar aqui apontando dedo pros palhaços. Fica aí. Porque chama-se liberdade de expressão. Ótimo. Você vai ter que aguentar ou pede para sair. Vamos ver o que acontece, cara.